Gente, o que tem a ver os Estados Unidos da América do Norte e o Brasil? Nós vemos que daqui até lá são 23 países unindo América do Sul, América Central e, sendo o Brasil a maior potência da América do Sul, não tem nada a ver com os Estados Unidos. Tem nada a ver. Tem um personagem aí que diz nada a ver, né, na Praça é Nossa. Nada a ver. Para nós, não. Não tem nada a ver Estados Unidos com a gente. Se houvesse alguma coisa, o Brasil tivesse de ter alguma relação assim promissora, seria com a China. Porque foi através da China que os produtos industrializados que não se estragam, dizendo assim, enlatados e outras coisas mais que assim não se estragam. Foi através desse negócio com a China, no governo Lula, que ele pôde aumentar o salário mínimo, ele pôde criar planos sociais do negócio com a China. Nada a ver com os Estados Unidos. Mas essa é a visão olhando daqui para lá. A visão dos Estados Unidos de lá para cá é diferente. Porque ele está separado por 23 nações na América do Sul, na América Central, incluindo Cuba, Caribe, o México, todos esses países, Bolívia, Venezuela. Então, sendo o Brasil o maior país da América do Sul, existe um plano dos americanos chamado geopolítica. A geopolítica ela faz com que os Estados Unidos, que quer mandar em tudo, porque americano ele anda de cabeça com o queixo para cima, e ele não bate continência para nenhum país. Ele não faz o que o presidente do Brasil fez, não. Não bate continência para nenhum país. E o presidente americano, ele é um capitalista ferrenho. Ele é milionário, dono de hotéis. Centenas de hotéis no mundo. Então ele quer ter uma base aqui, sabendo que o Brasil é o maior país da América do Sul e América Latina, ele quer dominar o Brasil para dominar toda a América. E aí
o presidente americano foi lá e bateu continência para a bandeira americana. Porque ele é um tolo. Ele é um tonto. Quando o Lula ganhou a presidente, ele não odiava os Estados Unidos, mas ele não bateu continência para a bandeira americana. Ele conquistou o respeito dos americanos. Inclusive, na época, o presidente George Bush diz o seguinte, qual é a posição do... Os repórteres perguntavam a posição dos Estados Unidos com relação ao Brasil. E ele dizia, estou esperando para ver se o louco que ganhou, quem é esse louco que ganhou? Ele acusava o Lula de louco, porque Lula não abria a guarda para eles. E assim foram fazendo uma política internacional até que os Estados Unidos se rendeu, vamos dizer assim, pelo menos economicamente, aos encantos do Brasil. Não foi um governo de entreguismo. Foi um governo de parcerias. Mas no governo Bolsonaro, ele, por criar suas picuinhas, segundo ele, para países comunistas, porque ele é um militante que só fala disso, ele está cristalizado isso na cabeça dele, desde os tempos que ele tinha 17 anos, 18, lá no Exército, ele colocou na cabeça dele, tem que combater os comunistas, tem que combater os comunistas. É igual aquela pessoa que acha que existe marciano, tem que combater os marcianos, tem que combater os marcianos. E aqueles outros que acham que tem Saci Pererê, tem que combater o Saci Pererê, a mula sem cabeça, eu tenho que caçar. Então ele se afeiçoou a quem? Ao Trump, presidente americano. Por quê? Porque os americanos têm a mesma besteira. A mesma besteira. Você vê que todos os filmes americanos, sempre eles escolhem alguém para ser inimigo deles. Quando não é a Rússia, é a China. Quando não é a China, é o Japão. Quando não é o Japão, é a Arábia Saudita. Quando não é a Arábia Saudita, é o México. Quando não é o México, é a Bolívia. Quando não é a Bolívia, é a Venezuela. Sempre os americanos querem ser maior e elege um inimigo, porque eles têm a mesma visão do Bolsonaro. Porque o fascismo, ele cresce na crise. É igual a questão Bolsonaro. Bolsonaro, nessa geopolítica, também seguiu o caminho dos Estados Unidos para crescer. Porque tem gente tonto que fica pensando isso. Que tem que fazer guerra com fulano, tem que fazer guerra com ciclano. Eu fico fazer... num país que já está afundando. Num país que já tem gente desempregada. Num país que as pessoas já estão descendo. Então, como todo fascista ele atua na crise, ele atua com o pé na crise, apoiado em cima da crise. Bolsonaro vai ficar até o final. Ele não vai parar de fazer isso, porque ele atua justamente nas coisas. Por exemplo, agora ele foi operado, ele já apareceu no hospital com o filho dele com a ponto .40 na cintura. Para quê? Para aparecer novamente.
E a faca que ele foi esfaqueado lá, alguns dizem que é fake, mas outros dizem que houve faca, ninguém pode provar nada. Ele sempre... Bolsonaro vai passar 4 anos, se ele ficar, lembrando dessa faca. Porque foi a faca que o elegeu. E ele vai voltar no hospital para fazer cirurgia mais 10 vezes. Para que o povo se lembre que ele tomou uma facada. Uns dizem que é uma facada fake, outros dizem que foi a maçonaria que mandou esfaquear ele. O Adélio lá diz que foi os Illuminati, não sei o quê, e por aí vai. Mas que há algo estranho há, porque Adélio tinha 4 advogados. A Janaína Pascoal saiu gritando, foi o PT, foi o PT, foi o PT que mandou matar o Bolsonaro. Mas todo mundo sabe que ele não estava usando colete. Ele sempre foi um candidato que provocava as pessoas. Ele empurrava pessoas, ele dizia que ia atirar. Ele falou que não estuprava aquela deputada porque ela era feia. Ele ofendia os homossexuais. Ele ofendia todo mundo. E como é que uma pessoa que ofende todos os... cria inimizade para tudo quanto é lugar que ele vai, ele poderia estar ali sem um colete, no meio de uma multidão daquela? Mas se foi fake ou não, ele sempre vai voltar no hospital para que todo mundo veja, ó, mais uma vez eu fui operado. Para que as pessoas... Ele vai ficar num eterno vitimismo, para que ele não perca o poder. Mas o que ele faz com as pessoas, ele não tem dó, não. Ele não tem dó. A gente nunca deseja o mal, porque um cristão não pode desejar o mal para ninguém. Nem o pior dos piores. Nem o pior dos piores. Só que ele não. Ontem eu vi um vídeo antigo, ele desejando que Dilma Rousseff morresse de câncer ou infartasse. Morressem de câncer ou infartasse. Então, gente, uma pessoa que deseja o mal para o outro, que morra de câncer ou que infarte, e ele com Sérgio Moro e Dallagnol e até uma promotora que pediu desculpa a Lula, eles zombavam da morte da esposa de Lula, da morte do irmão, da morte do netinho de Lula. Esses camaradas vão pagar caro. Eu não digo que nós devemos fazer nada com eles. Não. Porque a justiça vem de Deus. Porque a política, ela passa. Por isso que você tem que semear boas coisas. Semeia boas coisas. Que a política passa. E a vida, ela também vai embora. O presidente passa e o Brasil fica. Olha quanto nós já tivemos. Nós tivemos Sarney,
na nova democracia. Nós tivemos Sarney, nós tivemos Collor, nós tivemos... Tancredo foi eleito, mas não tomou posição, não tomou, né? Morreu antes. Tivemos o Lula, 8 anos. Tivemos o Fernando Henrique Cardoso. Tivemos a Dilma, 1 mandato e meio, 4 anos mais 2 anos. E já tem 10 meses que nós estamos com o Bolsonaro. E numa geopolítica que os Estados Unidos quer dominar Alcântara, para de Alcântara ele ameaçar os outros países com o qual ele quer fazer um intercâmbio sempre lucrando. Por exemplo, ele quer o petróleo lá da Venezuela, ele quer o petróleo de outros países, e Alcântara, no Maranhão, fica próximo, dá para acertar. Então ele fica naquelas ameaças. Lembra que ele ficava com Kim Jong-un? Eu vou mandar bomba lá. O Kim Jong-un, também vou mandar bomba. Vou mandar acertar. E todo mundo assistindo aquelas cenas. É que o ditador norte-americano, o ditador coreano do norte vai mandar bomba. E aí ficava. E eu lembro que um comentarista político disse, isso aí não vai dar em nada. Isso aí só estão fazendo isso para depois sentarem na mesa e almoçarem e se divertirem e combinar o acordo. Então, gente, nada mais é do que uma geopolítica americana que quer conquistar o Brasil, porque conquistando o Brasil, ele já manda na América do Norte, dominando o Brasil, ele domina também a América do Sul. Simplesmente de graça, porque ele não está pagando nada. Se um brasileiro vai para os Estados Unidos, lá tem que trabalhar de cozinheiro, de faxineiro, de outra coisa. O americano não, ele entra aqui, eu acho que não precisa nem de visto. Porque o Bolsonaro já liberou eles entrarem aqui à vontade. Para vocês verem a visão que nós temos, que o nosso presidente tem. Ele não entende de política. Ele entende, sim, de combater o PT e combater os comunistas. Seja quem for. Para ele, agora o Macron é comunista, o general lá do Maranhão é comunista, todo mundo que não concorda com ele, a Miriam Leitão é comunista, a Dilma é comunista, o Haddad é comunista, o Lula é comunista, o Boulos é comunista, todo mundo é comunista. E ele cristalizou essa visão. Desde o tempo do Exército. Agora vamos ter que acabar com os comunistas. Tem pessoa que cristaliza. Uns cristalizam o bem, outros cristalizam o mal. Tem pessoa que vai para o Exército e lá ele aprende a ir em missão de paz. Em outros países, levar alimentação, socorrer as pessoas. Então ele cristaliza o bem. No caso do Bolsonaro, não, ele cristalizou o mal. Tanto que ele quis explodir o quartel onde ele trabalhava. E depois ele falou que tinha que matar uns 30 mil, começando Fernando Henrique. Então ele cristalizou o mal. Mas não há mentira aí de que Deus é acima de tudo. Ele enganou os evangélicos, que hoje 50% já descobriram isso. Mas eu nunca fui enganado, porque eu convivo com pessoas há mais de 37 anos, eu sou líder evangélico, e já fiz vários cursos e convivo com outras pessoas.
e eu sei perceber a mentira. Então, sim, vamos bater continência para o Brasil, não para os americanos, não para os Estados Unidos.